Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao reencontro aqui com o canal Historiando. A gente ficou um tempo parado, mas em meio a toda essa crise conseguimos conciliar as nossas obrigações e necessidades aqui para poder voltar com o canal. E para a gente poder voltar em grande estilo, hoje eu vim para falar de um livro que marcou muito as minhas leituras. Sou um pouco suspeito para falar porque eu adoro o autor. E é justamente A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Aqui. Eu na verdade estou com a edição que chegou no Brasil, que é da Companhia das Letras. Esse livro foi escrito em 1994, tudo bem? Portanto é um livro do século passado. O Hobsbawm faleceu recentemente, no ano de 2012, mas a sua obra, assim, é mais atual do que nunca e fala sobre assuntos que muitas vezes nos trazem aos problemas do nosso dia a dia, de fato. Vamos começar então falando dessa obra, que é dividida em três partes. A primeira ele vai chamar de Era da Catástrofe. A segunda ele vai chamar de Era do Ouro. E por fim, o Desmoronamento. Ao que se refere? Bom, a Era dos Extremos, que tem seu subtítulo O Breve Século XX, é chamado de breve pelo autor porque ele considera o início na Primeira Guerra Mundial, conhecido como a Grande Guerra, e o final com o declínio e queda da União Soviética. E por que ele divide nessas três partes? Vamos lá, vamos falar da primeira. A primeira é a Era da Catástrofe, a Era da Guerra Total. A gente está se referindo às duas grandes guerras que colocaram a Europa em xeque. E o que ele tenta compreender é como as potências neocolonialistas, que estavam embebidas na ideia de avanço tecnológico, avanço científico, pôde cair em uma das maiores guerras da humanidade. Essa é a grande questão para o Hobsbawm, é explicar esse processo. Por isso que, para começar a falar do breve século XX, que se inicia em 1914, ele tem que retornar à Era dos Impérios, que inclusive é uma outra obra sua. E retorna lá por quê? É justamente onde se molda esse caráter de pensamento europeu, de que o homem, sabe, aquele fardo do homem branco, de que ele tem que levar o progresso, por exemplo, ao continente africano, de forma que o continente africano seja todo dividido por potências europeias, a ideia de progresso humano, de superioridade racial, embebidos em um cientificismo. É tudo isso que o Hobsbawm vai narrar pra gente e mostrar como isso desemboca em uma das maiores catástrofes, que foi as duas grandes guerras. Para ele, não tem separação entre primeira e segunda. Ele considera uma grande guerra que teve um intervalo. E é nesse intervalo que ele vai narrar, então, o nascimento do nazifascismo. O nascimento do fascismo com Mussolini na década de 20 na Itália e o nascimento do nazismo com Adolf Hitler na década de 30 na Alemanha. Ele escreve de uma forma tão maestral, pouquíssimos historiadores conseguiram e vão conseguir fazer, porque para comprovar suas teses, ele utiliza de argumentos espalhados pelo mundo todo. Então muitas vezes ele está falando de um assunto na América Latina, e para comprovar aquela tese ele vai procurar um mesmo exemplo em outra parte do mundo. É isso que faz a obra ser muitas vezes um pouco complicada de ler. Ela é uma obra densa, uma obra grande, tem 600, quase 600 páginas, mas acaba se tornando prático, a leitura acaba sendo um pouco corrida também, um pouco leve, porque ele escreve de uma forma dinâmica. Ele não fica estagnado. Ele está o tempo todo trazendo as ideias do mundo inteiro para dialogar com o país específico que ele está querendo dizer. Agora, depois da Era das Catástrofes, então, chegaria a Era do Ouro, justamente pós-45, e Hobsbawm vai considerar o fim dessa era em meados da década de 70, muitas vezes utiliza 1973 como ponto final ali, mas é apenas um recorte, né? E o que seria então essa Era do Ouro? O momento em que a gente tem a Guerra Fria, as duas potências vencedoras da Segunda Guerra, que é Estados Unidos e União Soviética, vai reordenar o mundo.
vão trazer uma nova lógica de funcionamento e vai se instaurar muitas vezes, na maioria dos governos da Europa, aquilo que a gente conhece como estado de bem-estar social, ou seja, uma redistribuição de renda por parte do Estado, o Estado incentivando o emprego, a produção. Então é um momento, digamos, de bem-estar de fato do cidadão, não saindo daí, não negando a existência de conflitos o tempo todo. Não é isso. Mas é a ideia de uma nova política, que a partir da intervenção do Estado, em alguns países mais, outros menos, a população tem uma garantia de vida, um aumento da qualidade de vida, da expectativa de vida. Tá? É isso que vai ser narrado no que ele chama de a Era do Ouro. E por fim, quando a gente sai dessa era, ali na década de 70, entramos então no declínio e queda principalmente da União Soviética, que é o trilho do Hobsbawm nessa obra, na parte final da obra. É voltado para o declínio do sistema socialista, que foi instaurado, vocês lembram lá, pela Revolução, que inicia em 1905, né? São várias revoluções russas, na verdade, até chegar na de 17, na de outubro de 17, que é a fatídica, com grandes nomes que vocês conhecem, como o Trotsky, o Lenin, depois é instalado a ditadura do Stalin. E o Hobsbawm, em nenhum momento, por ter a sua herança marxista, deixa de fazer algum tipo de crítica ao sistema soviético. Pelo contrário, o tempo todo ele está ali pesando a mão na crítica, sendo bem rigoroso. Tá? Então, é por isso que eu acho essa obra fundamental, é uma das minhas obras favoritas, que mais marcou a minha leitura, e eu espero que vocês tenham a oportunidade de degustar esse livro o mais rápido possível, e fiquem à vontade para comentar aqui no canal, sugestões, críticas, e novamente, é um prazer estar de volta, poder conversar com vocês e a gente dividir conteúdos, tudo bem? Até um próximo vídeo e um abraço a todos e todas.